Muitas vezes nos vemos presos em um turbilhão de preocupações que parecem não ter fim, carregando fardos que sufocam o espírito e roubam a paz. Mas e se eu te dissesse que existe uma força muito maior do que qualquer ansiedade que possa te assombrar? Essa força está em Deus, uma fonte inesgotável de amor e poder que nos convida a confiar, mesmo quando tudo ao redor desaba. Neste vídeo vamos mergulhar profundamente nessa promessa divina, mostrando como ela pode transformar seu coração e renovar seu espírito todos os dias. Vamos explorar por que a oração, embora possa parecer difícil ou até mesmo cansativa, é a âncora que mantém nossa fé firme diante das tempestades da vida. A partir de palavras sagradas que nos fortalecem, como aquelas que nos asseguram uma fé inabalável e a certeza de que, ao entregar os nossos caminhos ao Senhor, Ele nos guia com sabedoria. Você vai entender como se libertar da prisão da preocupação e abraçar uma vida plena, renovada e cheia de esperança. Descubra como a capacidade de se distanciar das distrações do pecado e se alimentar da palavra de Deus é o que capacita verdadeiramente o nosso espírito a vencer as batalhas invisíveis que enfrentamos diariamente. Saibam que Deus conhece cada desejo oculto do seu coração e está pronto para conduzir seus passos, aliviar suas ansiedades e abrir portas que você jamais imaginou. Este é um chamado para despertar, para fortalecer a sua caminhada espiritual, para entregar tudo aquilo que te angustia nas mãos daquele cujo amor se renova a cada manhã. Se você busca clareza, força e paz, fique até o final. Permita que essa mensagem transforme seu olhar para a vida e não deixe de praticar a oração como um diálogo constante que te conecta à força divina. E claro, não esqueça de se inscrever no canal, para juntos continuarmos firmes nessa jornada de fé e esperança. Sua transformação começa agora. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Amados irmãos e irmãs em Cristo, a vida moderna nos impõe um ritmo frenético, uma dança incessante entre prazos, expectativas e a busca por um lugar ao sol. No meio de tudo isso, é fácil nos perdermos. É fácil permitir que a ansiedade e a preocupação se tornem hóspedes indesejados em nossos corações, roubando-nos a paz e a alegria que nos foram prometidas. Mas a verdade é que não fomos criados para carregar sozinhos esses fardos. Existe uma força, uma presença, um amor que transcende todas as nossas dificuldades, e esse amor é o de Deus. Ele é a fonte inesgotável de poder que nos convida a confiar, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desabar. Imagine por um momento a tempestade mais violenta que você já enfrentou, seja ela literal com ventos e chuvas fortes, ou metafórica, com desafios avassaladores em sua vida pessoal ou profissional. Nessas horas, a nossa tendência natural é nos apegarmos ao que podemos ver, tocar, controlar. Buscamos soluções imediatas, corremos atrás de garantias e muitas vezes a exaustão emocional se instala antes mesmo que a solução apareça. Mas a promessa divina nos diz que há algo muito além da nossa capacidade de controle. Há uma mão estendida, forte e gentil, que nos oferece segurança quando os nossos próprios pés vacilam. Entregar a Deus o que nos aflige não é um ato de desistência, mas um ato supremo de fé e sabedoria. É reconhecer que há um plano maior, uma perspectiva que nos escapa, e uma capacidade de agir que supera infinitamente a nossa. É como soltar um peso imenso que estávamos arrastando montanha acima, e de repente sentir o alívio de que alguém muito mais forte tomou aquele fardo para si. E não se trata de uma força bruta, mas de uma força revestida de amor, de um cuidado que é pessoal e intransferível para cada um de nós. Muitos de nós, especialmente na era digital, vivemos conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estamos sempre disponíveis, sempre respondendo, sempre produzindo. Essa constante conexão com o exterior
muitas vezes nos desconecta do nosso interior, do nosso espírito e, consequentemente, da nossa fonte de vida, que é Deus. A ansiedade financeira, o medo da doença, a pressão social para sermos sempre bem-sucedidos e felizes, tudo isso se amplifica quando tentamos carregar esses pesos sozinhos. Mas o que significa, na prática, confiar em Deus em meio a tudo isso? Não é uma fé passiva, que cruza os braços e espera que tudo se resolva magicamente. Pelo contrário, é uma fé ativa, que se manifesta na forma como nos relacionamos com o mundo, como tomamos decisões e, fundamentalmente, como oramos. Confiar é agir com diligência no que nos cabe, mas com a certeza de que o resultado final está nas mãos de quem sustenta o universo. É fazer o nosso melhor no trabalho, buscando a excelência, mas sem deixar que o medo do fracasso nos paralise ou que a ambição desenfreada nos corrompa. É cuidar da nossa saúde, mas entregar o controle da vida e da morte, àquele que é o autor da vida. É amar nossos entes queridos, mas saber que o amor divino os envolve de uma maneira muito mais completa do que o nosso. A confiança em Deus, meus amigos, é o grande antídoto para a ilusão de controle que a sociedade moderna nos impõe. Somos ensinados que precisamos controlar tudo: a carreira, as finanças, a imagem, até mesmo as emoções. Mas a vida nos mostra repetidamente que isso é impossível. O inesperado acontece. As crises surgem. E é justamente nesse ponto de vulnerabilidade que a fé se torna nossa maior fortaleza. Quando soltamos o controle, quando entregamos a Deus as rédeas do que não podemos gerenciar, abrimos espaço para a sua graça operar em nós e através de nós. O paradoxo é que, ao nos rendermos, nos tornamos mais fortes. Ao reconhecermos nossa pequenez, acessamos uma grandeza divina que nos capacita a enfrentar qualquer coisa. E é aqui que a oração se revela como a âncora que mantém nossa fé firme diante das tempestades da vida. Muitos de nós achamos a oração difícil, talvez até cansativa. Com as 1001 tarefas do dia, parar para orar pode parecer um luxo, um tempo que não temos. Ou talvez nos sentimos indignos, com a mente cheia de pensamentos intrusivos, e a oração se torna uma luta para manter o foco. Há também a frustração de não ver respostas imediatas, ou de sentir que nossas palavras simplesmente se perdem no vazio. Mas a oração não é um monólogo sem propósito, nem uma lista de pedidos que esperamos que Deus atenda como um garçom cósmico. A oração é, antes de tudo, um diálogo constante, uma respiração espiritual, um portal de conexão com o divino. Pense na oração como a manutenção de um relacionamento. Assim como você não esperaria que um relacionamento humano florescesse sem comunicação, sem momentos de escuta e de partilha, assim também é com Deus. Ele anseia por esse diálogo, por essa intimidade. Quando oramos, não estamos informando a Deus sobre nossos problemas. Ele já os conhece. Estamos, sim, alinhando nosso coração à vontade dele, buscando sua perspectiva, convidando-o a agir em nossa vida e a nos transformar. É no silêncio da oração que podemos ouvir a voz suave do Espírito Santo, que nos acalma, nos orienta e nos revela verdades profundas. É no momento de súplica que expressamos nossa dependência e é na gratidão que reconhecemos sua bondade contínua. Para que a oração deixe de ser um fardo e se torne uma alegria, precisamos desmistificá-la. Não precisamos de palavras elaboradas ou de posições especiais. Embora o respeito e a reverência sejam sempre bem-vindos, a oração pode ser um sussurro enquanto você caminha, um pensamento rápido no ônibus, uma canção entoada no chuveiro. Pode ser um momento dedicado com a Bíblia aberta, ou simplesmente a quietude de um coração que se entrega. O importante é a intenção, a sinceridade e a constância. Você pode começar com apenas 5 minutos, todas as manhãs, entregando seu dia a Deus.
Pode orar pelos seus desafios específicos, pelas pessoas que ama ou simplesmente agradecer. O que importa é construir esse hábito, essa ponte de conexão. Quando você faz da oração um diálogo constante, o espírito é fortalecido, a mente se acalma e você começa a perceber a presença de Deus em cada detalhe, em cada resposta e até mesmo na ausência de respostas, compreendendo que Ele age de maneiras que nem sempre entendemos no momento. A oração transforma não só as circunstâncias, mas principalmente a nós mesmos. Ela molda nosso caráter, aprofunda nossa paciência e nos enche de uma paz que o mundo não pode dar, nem tirar. Nessa jornada de fé, a palavra de Deus emerge como nosso guia mais fiel e nosso alimento espiritual mais nutritivo. A Bíblia não é apenas um livro antigo. É um tesouro vivo, repleto de palavras sagradas que nos fortalecem, nos dão fé inabalável e nos asseguram que, ao entregar nossos caminhos ao Senhor, Ele nos guia com sabedoria. Em um mundo onde somos bombardeados por informações de todos os lados, notícias que causam medo, opiniões que dividem, anúncios que nos fazem sentir inadequados, a palavra de Deus é um farol de verdade imutável, como a palavra nos guia em nossas decisões diárias. Pense nos dilemas éticos que enfrentamos. No trabalho seremos tentados a comprometer a honestidade por um ganho rápido. Nos relacionamentos podemos ser impulsionados pela raiva ou pelo ego. Nas escolhas de consumo, podemos nos perder na busca incessante por mais. A Bíblia, no entanto, oferece princípios claros. Ame o próximo como a si mesmo. Seja honesto em todas as suas transações. Perdoe 70 vezes 7. Priorize o reino de Deus. Esses não são apenas mandamentos. São mapas para uma vida plena, que nos livram das armadilhas da autodestruição e do arrependimento. Alimentar-se da palavra de Deus significa muito mais do que apenas ler alguns versículos. Significa meditar sobre eles, permitir que as palavras penetrem em nosso coração e nossa mente. É como saborear uma refeição nutritiva, extraindo cada nutriente. Isso pode envolver ler um capítulo por dia, refletir sobre seu significado, pesquisar contextos históricos e, o mais importante, perguntar a si mesmo: como posso aplicar isso à minha vida hoje? A memorização de versículos, por exemplo, é uma ferramenta poderosa. Quando a ansiedade bate ou a tentação surge, ter uma palavra de Deus guardada no coração é como ter uma arma espiritual pronta para uso. Ela nos lembra da verdade, nos redireciona e nos dá força para resistir. A vida espiritual, meus irmãos, é uma batalha, não contra pessoas de carne e osso, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal que tentam nos roubar a fé, a alegria e a paz. São as batalhas invisíveis que enfrentamos diariamente. A voz da dúvida que sussurra que não somos bons o suficiente, a tentação de procrastinar quando sabemos que devemos agir, o desânimo que nos paralisa, a amargura que envenena nossas relações. A palavra de Deus é a nossa espada e o nosso escudo nessa batalha. Ela nos revela as estratégias do inimigo e nos dá a sabedoria para vencê-las. Quando nos alimentamos da palavra, nosso espírito é fortalecido e somos capacitados a discernir o certo do errado, o caminho da vida do caminho da morte. E essa capacitação, essa força interior, é o que nos permite a libertação da prisão da preocupação, para abraçar uma vida plena, renovada e cheia de esperança. A preocupação é um parasita que se alimenta da nossa energia vital. Ela nos rouba o sono, distorce nossa percepção da realidade e nos impede de desfrutar o presente. Mas é crucial distinguir preocupação de planejamento. Planejar é sábio. Preocupar-se é improdutivo e destrutivo. Planejar envolve ação e preparação. Preocupar-se
envolve ruminação e paralisia. Como quebrar esse ciclo vicioso de pensamentos ansiosos? Primeiro, reconhecendo. Quando você se pegar em um turbilhão de "e se", pare e respire. Entregue esse pensamento a Deus. Em seguida, foque no que você pode controlar e haja. E para o que não pode ser controlado, entregue a Ele e confie. A oração aqui é fundamental. Mude sua perspectiva da escassez para a abundância, do medo para a plenitude. Na ótica divina, não é sinônimo de riqueza material ou de uma vida sem problemas. É um estado de contentamento e paz que transcende as circunstâncias externas. Em um mundo de constante comparação, onde somos levados a acreditar que sempre precisamos de mais para sermos felizes, o carro mais novo, a casa maior, o corpo perfeito, a plenitude espiritual nos convida a encontrar alegria no que já temos, a ser gratos pelas pequenas bênçãos e a confiar que Deus proverá o que realmente precisamos. A gratidão é uma arma poderosa contra a preocupação. Quando somos gratos, nosso foco se desloca do que falta para o que já foi dado, abrindo nosso coração para a alegria e a esperança. Finalmente, é fundamental compreender a profundidade do conhecimento e da provisão divina. Saiba que Deus conhece cada desejo oculto do seu coração. Ele conhece as suas dores mais secretas, as suas esperanças mais profundas, os seus medos que você não ousa compartilhar com ninguém. Ele não é um Deus distante, indiferente às suas aflições. Pelo contrário, Ele é um Pai amoroso que está ativamente envolvido na sua vida, pronto para conduzir seus passos, aliviar suas ansiedades e abrir portas que você jamais imaginou. Essa é uma verdade libertadora. Significa que você não precisa esconder suas imperfeições, seus anseios ou suas fraquezas de Deus. Ele já as conhece e ainda assim te ama incondicionalmente. Essa intimidade com o Criador transforma a maneira como encaramos os desafios. Quando uma oração parece não ser respondida, ou quando uma situação se torna insuportável, saber que Deus tem um plano e que Ele vê além do que podemos ver nos dá uma paz inexplicável. Às vezes, as portas que você jamais imaginou não são portas para riquezas materiais ou sucesso instantâneo, mas portas para um crescimento espiritual profundo, para uma nova perspectiva sobre a vida, para uma força interior que você nem sabia que possuía. Pode ser a porta para um perdão que liberta, para um serviço ao próximo que preenche, para uma compreensão da graça divina que transcende todo o entendimento. Pode ser que a porta fechada fosse uma proteção contra um caminho que não era o melhor para você, e a porta aberta, embora talvez menos glamourosa, é o exato lugar onde você precisa estar para cumprir o propósito divino em sua vida. Acredite, a provisão de Deus muitas vezes não se manifesta da maneira que esperamos, mas sempre chega no momento certo e da forma perfeita, porque Ele é fiel. Este é, portanto, um chamado para despertar, um convite para fortalecer a sua caminhada espiritual, para entregar tudo aquilo que te angustia nas mãos daquele cujo amor se renova a cada manhã. Não espere pelas grandes crises para buscar a Deus. Faça da sua vida um altar de oração contínua, uma jornada de confiança diária. Permita que essa mensagem transforme seu olhar para a vida, que ela acenda uma nova chama de esperança em seu coração e que ela o impulsione a praticar a oração como um diálogo constante que te conecta à força divina. Fechamento impactante. Amados, a vida é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de alegria e dor, de certezas e incertezas, mas no centro dessa tapeçaria há um fio dourado inquebrável, que é o amor de Deus por você. Ele não nos prometeu uma vida sem tempestades, mas prometeu estar conosco em cada uma delas, nos dando a âncora para não naufragarmos. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma licença para a onipotência humana,
mas um lembrete poderoso de que em Cristo a fraqueza humana é revestida da força divina. Quando nos sentimos mais vulneráveis, é precisamente ali que o poder de Deus pode se manifestar em sua plenitude, se apenas nos entregarmos. Que fardo você tem carregado que não te pertence? Que preocupação tem roubado sua paz e seu sono? É hora de depositá-la aos pés do Pai. Ele está pronto para aliviar seu peso e te dar um descanso que o mundo não pode oferecer. Você vai continuar tentando controlar o incontrolável? Ou vai finalmente confiar no amor e no poder daquele que sustenta o universo? A sua transformação, a sua paz e a sua alegria esperam pela sua entrega. Agora, convido você a unir-se a mim em uma oração inspirada na força e na confiança que encontramos na Palavra de Deus. Oração final. Pai de amor e misericórdia, nós nos achegamos a Ti, neste momento, com corações abertos e espíritos humildes. Reconhecemos que muitas vezes nos perdemos nas preocupações e ansiedades deste mundo, tentando carregar fardos que são pesados demais para nós. Perdoa-nos, Senhor, por nossa falta de fé, por nossa teimosia em tentar controlar aquilo que só a Tua mão pode mover. Hoje, nós Te entregamos cada ansiedade, cada medo, cada dúvida que nos atormenta. Entregamos nossas finanças, nossos relacionamentos, nossa saúde, nosso futuro. Lançamos sobre Ti toda a nossa carga, pois sabemos que Tu cuidas de nós. Fortalece a nossa fé, ó Deus, para que possamos confiar em Teus caminhos mesmo quando não os compreendemos. Que a Tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, nos guiando em cada decisão e nos alimentando em cada batalha. Ajuda-nos a fazer da oração um diálogo constante, um momento de intimidade e escuta, para que possamos sentir a Tua presença e ouvir a Tua voz suave nos direcionando. Capacita-nos, Senhor, a nos afastarmos das distrações e do pecado que enfraquecem nosso espírito, e a nos enraizarmos profundamente em Ti. Sabemos que Tu conheces os desejos mais profundos do nosso coração e cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Abre as portas que precisas abrir e fecha as que devem ser fechadas. Conduz os nossos passos, alivia as nossas ansiedades e manifesta a Tua provisão em nossas vidas, de maneiras que glorifiquem o Teu nome. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que possamos viver uma vida plena, renovada e cheia de esperança, sabendo que somos amados e sustentados por Ti a cada novo amanhecer. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Para encerrar este momento de reflexão e oração, quero deixar com vocês um salmo que nos lembra da soberania e do cuidado de Deus. Ele é um bálsamo para a alma ansiosa. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém. Se você foi abençoado por esta mensagem, por favor, curta este vídeo e deixe seu comentário abaixo. Sua interação nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir sobre a esperança e a paz que só Deus pode dar. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais orações diárias e mensagens de fé. Que Deus te abençoe rica
e abundantemente.